Quanto tempo uma comida é capaz de sustentar você, sustentar a mim? Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Seja bem-vindo. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Por quanto tempo uma comida pode sustentar você, pode me sustentar? Veja bem, a palavra do Senhor nos diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, nesses dias tem me chamado a atenção muito um versículo na palavra de Deus sobre um homem. Não há muitas coisas faladas sobre ele. Porém, foi alguém que guardou a palavra de Deus. Esse homem é Manoá, o pai de Sansão. Essa história, ela me chama muita atenção. E esse texto que eu quero abordar hoje com você está em Juízes, no capítulo 13, o versículo 21. E o texto nos diz assim: nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Olha só, o texto diz que nunca mais o anjo do Senhor apareceu. Isso me chama demais a atenção, porque aqui a gente vê Manoá e sua esposa, os pais de Sansão. Antes que Sansão viesse a realizar os feitos que Deus tinha na vida dele, a história dele começa com seus pais. E os seus pais receberam essa palavra. Mas quantas vezes o anjo apareceu para poder ficar falando com eles assim: olha, cuida bem de Sansão, olha, cuidado com o que ele está fazendo, ele é alguém separado, ele é alguém que Deus tem um propósito na vida dele. Quantas vezes isso ficou acontecendo na vida deste casal? Por este texto, nós entendemos que foram apenas estes dois momentos. Qual? Quando o anjo do Senhor aparece para a sua esposa, ela vem e avisa seu marido, Manoá, está no capítulo 13 de Juízes. Depois o marido começa a orar pedindo a Deus que enviasse de novo aquele homem que tinha falado com sua esposa. Aí Deus responde a oração dele, aparece novamente, repete as palavras, dá a instrução: olha, cuida do menino, vai ser um homem, Deus tem uma obra na vida dele, ele vai começar a libertar Israel, né, do jugo aí, dos filisteus e tal, beleza, cuida dele. E outra coisa, ele é um nazireu de Deus, alguém separado, né, tinha ali a sua alimentação, não podia ter o seu cabelo cortado e tal. Agora a vida se segue, o menino vai nascer, os pais têm que instruir. Sansão, uma criança, uma pessoa normal, nasceu, 1 ano, 5, 10, 15, até chegar à sua idade adulta. E o que está acontecendo aqui que eu quero despertar a atenção? O anjo nunca mais apareceu. Nunca mais teve aquele negócio assim, Deus voltar de uma outra forma, se apresentar a Manoá de novo e falar com ele: Manoá, não desiste não, continua firme aí no que eu falei com você, continua cuidando de Sansão, porque eu tenho uma obra na vida dele. Nunca mais aconteceu do anjo de novo aparecer e falar com a esposa dele: olha, lembra aquele dia que eu falei com você, que eu ia te dar um filho e você era estéril? Olha aí o que eu fiz, continua crendo na minha palavra, continua cuidando de Sansão, não desanima não. Nunca mais, o texto diz que nunca mais o anjo apareceu a Manoá. O que quer dizer que este homem e sua mulher, com a força desta palavra, desta promessa que foi feita, eles seguiram até o fim. Qual fim? Preparar o seu filho, cuidar do seu filho de acordo com o propósito de Deus. Agora, quando a gente traz isso para a nossa vida, quantas vezes nós nos pegamos assim: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, será que Deus não está vendo isso que está acontecendo comigo? Por que Deus não fala? Por que isso? Por que aquilo? Aí eu comecei esta palavra dizendo assim: por quanto tempo uma comida pode sustentar a gente? E a palavra do Senhor nos diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se Deus falasse com você e falasse comigo uma só vez, dando uma palavra para toda a minha vida, será que eu guardaria com fé esta palavra até o fim da minha vida? Ou será que de vez em quando eu não teria uma oscilação, diminuiria o ritmo, e aí Deus teria que usar alguém, né, levantar um dos seus profetas, ou em sonho, da maneira como Deus entender, Deus tem que usar alguém para falar assim: Diogo, creia na minha palavra. Diogo, não desanima não, Diogo. Diogo, o que eu falei com você lá atrás, eu vou cumprir. Diogo, não fica assim não, levanta sua cabeça, vai em frente. Será que isso não teria que acontecer comigo? Ou será que eu conseguiria, como Manoá, caminhar toda a vida com uma palavra? O anjo apareceu a ele, a sua esposa, confirmou a promessa e não apareceu mais. A promessa se cumpriu. Suficiente. Manoá permaneceu firme e continuou educando, instruindo, orientando. E a gente vê o sucesso desta educação quando Sansão, na sua fase adulta, né, em um dos momentos ali, aonde Dalila começa a perguntar para ele, né, mas qual que é o seu segredo? Qual que é, né, o seu grande tesouro aí que você tem escondido, que é a chave desta força que você tem, desta valentia que você tem? Ali a gente vê que quando ele cede, quando ele entrega, quando ele cai da promessa, ele diz para ela: eu sou um nazireu,
eu tenho este voto. Ele confessa, ele entrega, porque até ali ele guardou, e ele estava guardando porque seus pais o ensinaram. E nós também temos fé para caminhar com uma palavra. Nós temos fé para caminhar com uma palavra. Você tem fé, eu tenho fé para caminhar com uma palavra. Porque Jesus nos disse, não só uma, mas muitas. Entre elas, Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Antes, o versículo, na verdade, começa dizendo, né? Digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Deus avisou para que nós tivéssemos paz. Mas muitas vezes a gente fica aflito, ansioso, inquieto, nervoso, preocupado, perde sono, alimentação desequilibrada. Mas Deus disse, olha, eu quero que você tenha paz. Mas a gente, muitas vezes, desequilibra. Jesus também disse outra palavra, não foi só uma, mas ele disse, olha, eu vou preparar lugar. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus deu a palavra dele, ele vai voltar. Ele foi preparar lugar e ele vai voltar. E outra palavra que Jesus disse é, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que nós conseguimos caminhar com a força desta palavra? Como Manoá fez, e o anjo nunca mais apareceu ali. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que aqui está a palavra dele. E todos os momentos, não é nem todos os dias, todos os momentos que nós abrimos ela, com o coração aberto, Deus fala conosco, nos fortalecendo, nos alegrando, nos renovando, nos despertando, mas ainda continua esta palavra. Eu tenho fé para caminhar com a força de uma palavra, uma promessa que Deus te deu, uma promessa que Deus fez para você. Você caminha com fé nesta promessa? Ou oscila, vacila, acha que Deus esqueceu, acha que não vai acontecer, já passou muitos anos, muitos meses, a situação foi complicada, a economia está assim, naquele tempo se acontecesse dava certo, mas hoje não dá. Será que a gente caminha com a força desta palavra? Que o Senhor desperte a nossa consciência e que nós possamos permanecer firmes na sua palavra, porque Ele é fiel, Ele não volta atrás, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, você não está sozinho. Que Deus te abençoe a sua vida, seu lar, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Amém.